Uma pessoa que tem a conquista da afabilidade e da doçura, ela é o que ela é. Ela não é uma pessoa num ambiente rico e se transforma diferente num ambiente pobre. Ela é afável e doce, que é diferente do que nós falamos sobre hierarquias e questões de disciplina. Então, às vezes, a gente tem que ensinar desde criança, né? Entramos num elevador, a gente fala para o filho, deu bom dia, deu boa tarde, né? E às vezes o filho, como já aconteceu comigo, fala, mas eu nem conheço, não é meu amigo. Eu falei, mas para dar bom dia e boa tarde, não precisa ser amigo. Você precisa ser educado, você vive em sociedade. E quem te educa é mãe e pai. E a escola, mas é mãe e pai. Aprende a dar bom dia, aprende a cumprimentar fulano. Né? Não precisa ser meu amigo íntimo, mas você precisa ser educado. Se nós vivemos numa vida de relação. Então nós vamos começando a fazer percepção de como que esse hipócrita muitas vezes está do nosso lado e a gente vai perceber porque a gente convive com ele. Que quando a gente só vê uma vez ou outra, o que ele vender do peixe dele, às vezes a gente acredita. Chega lá aquela criatura toda imponente, né, com aquela roupa bonita, com aquelas palavras complicadas, e a gente se sente nem entendendo o que está falando, a gente acha aquilo o máximo. O que ele falar, muitas vezes a gente guarda numa caixinha, fecha e para a vida inteira a gente acredita naquilo. Até que um dia, né, a vida roda, né, por isso que o mundo ele roda para a gente encontrar o outro daqui a pouco, a gente vai falar assim, olha só como é que fulano procedeu diante dessa situação. Cadê aquela doçura toda, aquela candura? Na menor contrariedade, aquela criatura morde. Quer dizer, enquanto está se fazendo a vontade dela, são aquelas pessoas que, enquanto a gente está fazendo a vontade, elas nos dão flores. Não é assim? Na hora que nós contrariamos o seu pensamento, ela taca ovo. Ué, como é que pode isso? Qual é o teu respeito por mim? Então, na hora que eu concordo contigo, eu ganho flor, na hora que eu não concordo, me taca ovo. Cadê o teu respeito pela minha opinião, pela minha maneira de pensar ou de me expressar? Então, antes de ser afável, a gente precisa ser respeitoso. Aprender a respeitar a ideia do outro também não significa hipocrisia. Porque muitas pessoas falam assim, fulano é hipócrita mesmo, né? Então a gente fica pensando assim, peraí, quando eu começo a ver muito também o hipócrita, de repente eu tenho que observar o que eu tenho daquela hipocrisia em mim. Esse é o grande ensinamento que os Espíritos nos trazem. Conserta em ti aquilo que te incomoda em mim. Estou te incomodando nisso? Procura dentro de você para ver se tem. Então a gente começa a procurar.